seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma honra muito grande a sua presença, dando continuidade aqui no nosso curso de gnose, tá? Vamos recordar um pouquinho do que foi falado na palestra passada, que foi o raio da morte, nossa 14ª palestra, e hoje a gente vai entrar numa palestra muito interessante, que é reencarnação, retorno e recorrência. Convido você, por favor, se é a primeira vez que você está assistindo as palestras, né? Por favor, volte para as palestras anteriores. Vou deixar por sinal aqui no cards, tá bom? Para que você possa estar vendo essa playlist. E também vou deixar aqui na descrição. E os instrutores, por favor, se puderem colocar aí pra gente, eu agradeço de coração. Então, é uma honra muito grande. Seja muitíssimo bem-vindo. Que felicidade de poder ter você por aqui, já que é um curso que realmente pode mudar a sua vida para que você seja o arquiteto do seu próprio destino. Então, na palestra passada a gente falou o que é a morte, né? O que existe além da morte, todos os processos da morte, sobre o raio da morte, o que morre, que é o corpo físico, vital, a personalidade do desencarnado. Falamos sobre o cordão de Antancarana, falamos sobre o desenho eletropsíquico, tá? Então, coisas muito importantes para que a gente possa de verdade aí estar entendendo, compreendendo tudo isso, mas acima de tudo, querido amigo, querida amiga, para que a gente possa estar praticando tudo isso, para que a gente possa de verdade conhecer isso, né? E aí a gente falou muito sobre a saída em astral, quão importante é que a gente não fique só acreditando, não tem que acreditar em ninguém, você não tem que acreditar em mim, você não tem que acreditar em nada, nem que está escrito nos livros mais bonitos, você tem que ir lá e comprovar, isso é muito importante, tá bom? E como que a gente pode comprovar isso? Saindo em astral conscientemente, e saindo em astral conscientemente a gente tem a possibilidade de ver muita coisa, ver, por exemplo, o nosso corpo físico na cama, você imagina isso? Você vê seu corpo físico em cima da sua cama e você ali fora dele, e aí você não vai ter mais só aquilo de falar da boca para fora, não sou esse corpo físico, estou nesse corpo físico porque eu sou um ser espiritual, e aí você tem certeza disso, é fundamental que você tenha certeza disso. Não fique acreditando nas coisas, não aposte a sua vida em teorias, faça isso, saia em astral conscientemente, e aí sim, você vai com toda certeza ter muitas surpresas boas, porque a gente sai em astral todo dia, só pra gente entender, tá? Isso é muito importante a gente entender, só que a gente sai sonhando, e o que adianta, né? Fazendo sempre as mesmas coisas, as mesmas repetições, e nunca saber o que tem além de tudo isso, metafisicamente falando, né? Não ser escravo das nossas teorias, não acredite em nada, meu amigo, minha amiga, comprove as coisas. Então a gente falou, né, sobre esses 3 juízos, porque lógico, uma lógica muito grande, a gente tem essa oportunidade de ter essa existência e depois a gente vai ter um juízo de tudo que a gente fez nessa vida, tudo que a gente deixou de fazer nessa vida. É tão importante que a gente entenda o real sentido da nossa existência. Não são as teorias, os dogmas e as crenças que vão fazer a diferença. A gente não tem que acreditar nada por medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo disso, daquilo. Isso não adianta nada, nada. O que importa de verdade é o despertar da consciência, é fazer o que precisa ser feito aqui agora, ser um homem, uma mulher no real sentido da palavra, que realmente aproveita a oportunidade da sua existência, tá bom? Por quê? Porque tem esse, por exemplo, quando a pessoa perde o corpo físico, ela vai lembrar de tudo que ela fez nessa vida, nessa existência, de uma forma retrospectiva, lembrar, porque quando ela chega ali no tribunal do karma, que a gente falou, né, dos juízes da lei, que já tiveram um corpo físico também, lógico, a gente está falando de uma coisa macrocósmica, a gente falou, por exemplo, o que será que são os anjos, os arcanjos, os querubins, serafins, potestades, tronos, virtudes, será que Deus criou ali eles já desde o início da criação, como um anjo, como um arcanjo, como um querubim, como um serafim, como uma potestade, como um trono, como uma virtude, e de repente, numa situação aqui na Terra, né, por que será que uns nascem em uma situação muito boa e outros nascem em situações tão terríveis, tão complicadas que aparentemente aparecem
ser até um pouco injusto, né? É importante, meu amigo, é importante, minha amiga, que a gente reflita tudo isso, estude profundamente. Será que Deus é justo? Ou será que Deus é injusto de fazer tantas diferenças no mundo? O X é que a gente precisa compreender a fundo todos esses detalhes e perceber que Deus, na sua onipresença, na sua onipotência e na sua onisciência, essa inteligência incognoscível, impossível da gente compreender com esse grau de consciência que a gente tem, aí a gente fica inventando um monte de teorias. Meu amigo, minha amiga, de todo o coração, isso não vai servir para quase nada. É importante a gente ter certeza das coisas, não acreditar em nada, tá bom? Então a gente falou sobre isso, porque existem esses 3 juízos. E aí a gente, por que tem um juízo? Porque o que você fez da sua existência? Você aproveitou a sua existência ou foi uma roda mecânica de repetições incessantes? Acorda, escova o dente, vai no banheiro, toma café, vai trabalhar e etc, etc, etc. E no outro dia, a mesma coisa. Meu amigo, minha amiga, esse é o sentido da vida? Sim, a gente precisa conquistar as coisas, a gente precisa ter nosso lar, a gente precisa ter nosso carro, a gente precisa ter nossa profissão, a gente precisa ganhar nosso pão de cada dia, mas é só isso? Será que é só isso? Ou existe algo a mais? Mais importante que tudo isso que a gente não consegue ver com um percentual pequeno de consciência que a gente tem. Tá bom? Então, nesses detalhes, nesse juízo que a gente vai passar, né, lá no Tribunal do Karma, é simplesmente, pura e simplesmente, para a gente cada vez mais ter a oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Então a gente falou, né, existe o julgamento ali no mundo eletrônico, que é na 6ª dimensão, no mundo astral, na 5ª dimensão, no mundo mental. Então o julgamento é lá no Tribunal da Justiça Divina. Então é importante a gente entender isso. Então a gente falou dos destinos do desencarnado, né? Que realmente aquele que fez uma obra que ele trabalhou incessantemente, ali realmente morreu, nasceu e se sacrificou pela humanidade, ele vai ter férias nos mundos superiores, e lógico, depois vai voltar uma matriz, como a gente vai ver hoje, né? Mas ele passa umas férias ali, livre do ego, livre das dores, ou seja, numa felicidade absoluta, plena. Você consegue imaginar isso, querido amigo, querida amiga? Ou a segunda possibilidade, ele ter um retorno imediato ou imediato a uma nova matriz, ou se acabar as existências dele, que ele vá passar por um processo de involução, tá bom? Então é importante a gente entender, né, que a vida tem um sentido, e essa essência, a essência, ela tem um sentido de aprender tudo isso, né? Então a essência, em sua peregrinação, adquire a consciência de todo o criado, tá bom? Muito importante tudo isso, a gente entender, aproveitar realmente essa oportunidade maravilhosa que a gente tem nessa existência de realmente despertar a consciência através dos 3 fatores de revolução da consciência, que é morrer psicologicamente, nascer utilizando sabiamente as nossas energias criadoras, que é a energia da criação, a energia que é um dom de Deus e que está em cada um de nós. Aproveitar sabiamente essa energia, porque é a energia da criação e ela é a energia que também elimina o agregado psicológico previamente compreendido. Por que tem que ser previamente compreendido? Que a Divina Mãe, Devi Kundalini, Stella Maris, Hanyo, não pode eliminar um agregado psicológico que a gente goste. Ela só pode eliminar um agregado psicológico que a gente realmente se arrependeu profundamente daquilo que a gente faz, dessas repetições, dessa mecanicidade, dessa ira, dessa cobiça, dessa luxúria, desse orgulho, dessa vaidade, etc, meu amigo, etc, minha amiga, tá bom? Então é importantíssimo, através das nossas práticas, a gente compreendendo e percebendo tudo isso, porque a gente tem sim um livre-arbítrio para fazer o que tem que ser feito ou não, tudo bem? Aí o que a gente consegue com isso?
continua na roda do samsara, sofrendo as mesmas repetições, as mesmas dores, etc. Tá bom? Por isso é tão importante a gente ver, analisar o que acontece no nosso dia a dia, fazendo, por exemplo, aquele exercício retrospectivo que a gente já aprendeu, para a gente perceber a mecânica que acontece com a nossa existência, tá bom? E transcender através da revolução da consciência. Não esperar, meu amigo, minha amiga, perdão, não esperar que com o tempo as coisas vão melhorar. Puxa vida, isso não vai dar certo. A gente vê que a natureza, ela não dá saltos, ok? Mas é fundamental que a gente faça a nossa parte. Por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade de fazer esse trabalho sim, ou não fazer nada e continuar na mesma roda, na mesma mecanicidade, no mesmo sofrimento, tá ok? Bom, então vamos entrar na palestra de hoje, que é uma palestra muito importante e claro, né, como a gente já falou, uma palestra sempre vai encaixando na outra e a gente vai compreendendo toda essa obra e cada vez mais se aprofundando nisso para que a gente possa ser o arquiteto do nosso próprio destino e fazer um destino que seja o despertar da consciência. Tá ok? Então, vou começar a compartilhar a tela do meu computador e é uma honra muito grande, meu amigo, é uma honra muito grande, minha amiga, a sua presença. Tá ok? Então, vou começar a compartilhar a tela do meu computador aqui. Então, vamos lá. Lição 15 da Câmara Básica, da primeira Câmara do nosso curso online de Gnoses. Então, essa palestra falando sobre reencarnação, retorno e recorrência. Então, vamos ver cada uma delas aqui, o que é reencarnação, o que é retorno e o que é recorrência, tá? Já que comum e corrente as pessoas não têm uma diferenciação entre reencarnação e retorno, e nisso que a gente vai ver na Gnosis, que gnosticamente falando, existe uma diferença, tá bom? Então vamos lá, o que é reencarnação? Reencarnação significa voltar a ter um outro corpo físico, né? Só que tem um detalhe, tá bom? É um processo de reencarnação que não é automático, não é mecânico, pois há um propósito para esse tipo de retorno ao corpo físico. Então é importantíssimo a gente entender. De repente, você já ouviu falar o que é reencarnação e de repente você analisa, ela fala, todo mundo reencarna. Gnosticamente falando, não, tá bom? E é isso que a gente vai ver aqui. Quem que reencarna? Somente reencarnam os mestres, os avataras, seres autorrealizados, ou seja, seres de consciência desperta, tá? Tais como Jesus de Nazaré, Buda, Hermes Trismegistus, Krishna, Quetzalcoatl, etc. Por quê? Porque tem condição, né? Porque tem a consciência desperta, então tem a condição de reencarnar quando quer, na família que quiser, da forma que quiser, na época que quiser. Não é um processo mecânico, mas ele já saiu dessa mecânica, entende? Então ele pode realmente fazer isso quando ele bem entender. Por quê? Porque ele tem a consciência desperta, contrário da gente, não é verdade? Então, muito importante a gente entender a diferença que existe de reencarnação e de retorno, que é o que a gente vai ver aqui, tá ok? Então, existe a lei do retorno, tá? Então, logicamente, nada acontece por azar, tudo está submetido à lei do retorno, tá? Então, tudo ocorre como uma recorrência, como antes, mas as consequências forjadas de nossos atos. Então, essa é uma diferença muito interessante da gente entender. Quem reencarna? Budas, avataras, mestres, realmente seres que têm a consciência desperta, porque tem a possibilidade de saber o que é melhor. Ele não vai escolher nascer ali, por exemplo, se precisar sim, né? Como é o caso de Siddhartha Gautama, que voltou ali, né? Reencarnou num reinado, né? Claro, mas tinha tudo um porquê, né? Não sei se você sabe que Siddhartha Gautama é Buda, mas Buda é o quê? Buda é um estado espiritual que se alcança, de iluminado. Então ele nasceu ali num castelo, num palácio, o pai era o rei, etc. Mas deixou uma grandíssima lição. Mas era uma lição. Inclusive ele abandonou todo o castelo, abandonou todas as suas riquezas para realmente fazer o que deveria ser feito, né? Agora imagina, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer.
Então ele lembrava das suas existências passadas, ele sabia o que tinha que fazer, foi lá e fez. Inclusive, a gente sabe muito bem que coisa maravilhosa que ele fez, né? Então, que divino, que maravilhoso que foi isso, tá bom? Então, importantíssimo a gente entender quem retorna e quem reencarna. O comum e corrente, a população do mundo comum e corrente que não tem a consciência desperta, não tem a menor condição, né, de realmente discernir ali o que é melhor, né? Então, eu vou nascer numa família, imagina o orgulhoso onde que ele vai querer nascer, né? Onde que ele vai fazer, né? Como ele faria, porque isso não é assim que acontece. Seria se ele tivesse a possibilidade de escolher, mas quem retorna não tem a possibilidade de escolher, porque ele não sabe o que é melhor, ele não tem a consciência desperta para saber o que é melhor. Ele não vai cumprir uma missão, ele está ali dentro de uma mecânica, dentro de uma roda do samsara. Então, quem escolhe isso de verdade são os senhores da lei, do Tribunal da Justiça Cósmica. Por isso que teve a palestra passada. A partir do momento que tem um julgamento e ele vai retornar a ter uma nova matriz, tudo isso é escolhido ali no Tribunal da Justiça Cósmica. Qual família que ele vai nascer, em que circunstância que ele vai nascer, etc, etc, etc. Coisa que a gente já vai ver já nos próximos slides. Mas os grandes seres, os grandes iluminados, sim, eles sabem, têm esse direito de escolher aonde quiser. Então, como a gente citou, Jesus, Krishna, Buda, Lao Tse, Furri, muitos e muitos e muitos que despertaram a consciência, sim, tem essa possibilidade, porque vão cumprir uma missão sagrada no planeta Terra para tirar as pessoas do adormecimento da consciência. E isso é muitíssimo interessante e importante a gente refletir, né? Então, se todos reencarnassem, tivessem a possibilidade de escolher na família, etc, 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 imagina a bagunça que seria, não é verdade? Então, é muito importante da gente entender. Então, é importantíssimo a gente entender toda essa mecanicidade da recorrência, como que ela se processa e etc, para a gente ver que ela o que é, como ela se processa. É a incessante repetição diária de atos, hábitos, pensamentos, sentimentos, dia, semana, mês, ano, consequentemente, existência. Em rodas menores ou maiores, tá? Então, dia a dia acontecem várias coisas, semana a semana acontecem várias coisas que se repetem, ficam recorrendo na vida da gente, né? Basta ter uma circunstância parecida que os agregados psicológicos, eles sempre fazem as coisas mecanicamente. Ou seja, mas vamos entender, tá? Sem ferir a suscetibilidade de ninguém, uma pessoa vai, te xinga, fala que não gosta de você, aí como que é a nossa repetição, né? Então, existem muitas circunstâncias que se repetem ali nas coisas comuns e correntes. Enquanto a gente não elimina o vilão da história, os agregados psicológicos se fica recorrendo mecanicamente, tá bom? Então, vamos imaginar aqui algumas recorrências que acontecem quando se toma uma outra matriz, né? Um outro corpo físico. Então, tem ali as recorrências na nossa família, tipos de amizades, inimigos, habilidades e vocações que já foram desenvolvidas em outras existências. Então, a pessoa ganhou isso de verdade. Por quê? Porque ela trabalhou o casamento, os vícios que a gente tem, os defeitos que a gente tem, logicamente. Tudo isso no desenho está lá no nosso desenho eletropsíquico. E quando a gente retorna a uma nova matriz, a gente traz esse desenho eletropsíquico, né, lá no nosso DNA. Consequentemente, a gente tem as nossas afinidades, as nossas amizades, as nossas inimizades. Isso tende realmente a se reencontrar, tá bom? Existem laços aí muito interessantes de karma e de dharma, que a gente vai falar na nossa próxima palestra, tá bom? Muito importante de entender. Então, logicamente, os nossos vícios, os nossos defeitos, eles são mecânicos e eles sempre fazem praticamente a mesma coisa. Ou seja, vamos imaginar uma situação aí, tá? Uma pessoa fala que não vai com a sua cara, não gosta de você, você é um isso, aquilo, aquele outro. Não vou nem falar palavras, né, de baixo calão, mas como que a gente sente isso? Como que a gente absorve isso? Com amor, fraternidade, paz, doçura, e vem cá que eu vou te dar um abraço? Não acontece nada disso. Por quê? Porque a gente tem determinados defeitos psicológicos, tá? Agora, vamos supor que chega aí um grande avatar, um grande mestre, fala assim, eu não vou com a sua cara, você é isso, aquilo, aquele outro. Para ele,
Ele nem tem defeito, não vai expressar nada, então vai ser bem tranquilo para ele, não é verdade? E uma das recorrências interessantes da gente analisar aqui, que existem eventos que são marcantes na nossa vida, inclusive essa busca por esse conhecimento para despertar a consciência, que é o encontro com essa gnosis, né? Gnosis, conhecimento, do grego, só para a gente lembrar, tá? Muito importante, porque qual é o sentido da vida? Tem gente que não está nem aí com isso, não é verdade? Passa existências e existências fazendo as mesmas coisas. O que é Deus? Que Deus, nada, preocupado com outras coisas mais importantes. Não é assim? Você conhece alguém que é assim, por sinal? Com certeza conhece, né? Essa multidão de pessoas aí, tem gente que não está nem aí com nada disso. Então a vida da pessoa é absolutamente mecânica. Tá nem aí, de repente você fala assim, meu, qual é o sentido da vida? É possível até que ela fale, ih, é o cara maluco aí viajando. Uau, é a gente que tá louco, né? É a gente que busca um sentido real para a existência. Depois a pessoa tá dentro de uma roda, menor ou maior, como mostra numa fotinho aí, né? E nem se toca que a vida dela é uma repetição, uma recorrência e um sofrimento na realidade, né? Porque não tem quebra nenhuma de nada, né? Então, importantíssimo entender isso. Nada ocorre por azar. Tudo está submetido a uma lei do retorno. Tudo ocorre e recorre, né? Como antes, mas as consequências forjadas pelos nossos atos. Então, logicamente, coisa que a gente vai ver na próxima existência, que é, perdão, na nossa próxima palestra, a balança da justiça, né? Tudo que a gente faz, né? Tem ação e tem a consequência de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Tá ok? Muito importante da gente entender isso. Uma pessoa, imagina, tá? Vamos imaginar aqui uma situação que vai ser o tema da nossa próxima palestra, tá? A pessoa roubou, matou, fez várias coisas absurdas na existência dela. E aí? Ela vai voltar num castelo ali, como um rei, como uma rainha? Não faz sentido isso, né? E aí que a gente começa a entender algumas coisas muito interessantes, né? Será que ela vai ter um vidão de muita paz, de harmonia? Lógico que não, né? Ela tem dentro dela tudo que atrai, por sinal, circunstâncias, né? Inclusive, agregados psicológicos semelhantes se gostam. Por quê? Por exemplo, vamos lá, uma pessoa que não bebe, o que ela vai fazer num boteco que está todo mundo bebendo, por exemplo? Tá? Então, só para a gente entender, tá? Então, existem as afinidades psicológicas de agregados psicológicos que se gostam, imagina. Fácil de entender isso, né? Tem gente que não suporta ficar batendo papo com bêbado, não é? E o bêbado gosta de conversar quem está na mesma onda, na mesma frequência ali, na mesma vibração. Então, tudo tem as suas consequências. Por isso que tem aquela frase, faça o que tu queiras. Porém, lembra dessa frase? Importantíssimo a gente entender. Não vou nem lembrar por enquanto, vou deixar você refletir. Faça o que tu queiras, porém, saiba que de todos os seus atos prestará conta. Por quê? Porque a gente não aprende pura e simplesmente com as repetições. A gente aprende com dor ou com amor, tá ok? Então vamos lá entender um pouquinho do que foi falado até agora, tá? Quem reencarna, quem retorna e o que são as recorrências. Então, reencarnação, nascer de novo, ter uma nova existência e aí que vem o ponto, né? Quem que reencarna? Mestres despertos que escolhem onde nascer porque cumprem uma missão. E o retorno das vidas comuns e correntes das pessoas que não têm a consciência desperta. E não adianta, meu amigo. Quem tem a consciência desperta lembra de suas existências passadas e etc. Por quê? Porque fez um trabalho, estava desperto aqui agora. Só para a gente entender, tá? E é interessante, né? O que é lembrar de uma existência passada? E como que a gente pode começar a compreender um pouco melhor? Você lembra o que você comeu sei lá, há 6 semanas atrás, no almoço? Ou você lembra de algum evento comum e corrente há 3, 4 anos atrás, às 2 horas da tarde, o que você estava fazendo? Não, né? Interessantíssimo. Imagina como que a gente vai lembrar das nossas existências passadas. Porque tem tanta coisa comum, repetitivo, comum e corrente, e que a gente não tem uma atenção
com a consciência. E aí fica bem mais difícil. É mecânico, é repetitivo, são hábitos e etc. Tá? Então, esse retorno para essas pessoas comuns e correntes que não despertam a consciência, nem no mundo físico e nem nos mundos internos, porque quem reencarna está desperto no mundo físico e no mundo interno. E é muito interessante a gente entender isso. Quem está desperto nos mundos internos, ou seja, no astral, no mental, etc., é porque está desperto aqui e agora no mundo físico. Se ela não está desperta no mundo físico, isso reflete no mundo dos sonhos. Compreendeu isso? Se a pessoa nem lembra o que ela sonha, adivinha por que ela nem lembra o que ela sonha? Sonhar, não estou falando de desdobramento astral, não. Estou falando de sonhar, nem lembro. Nossa, raramente eu lembro do que eu sonho. É porque a pessoa está dormindo no físico aqui agora. A vida dela é uma repetição, uma mecânica, uma coisa comum e corrente ali. Repetitivo, 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 das mesmas cenas, os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos. Bateu, levou, xingou, ela fica nervosa, ela grita também, e etc. Por isso que a gente precisa quebrar essa mecânica da recorrência, tá bom? Como está mostrando aqui, tá? As pessoas comuns e correntes têm 108 existências, e se não fizer nada, adivinha. Então, né? Então elas não têm a possibilidade de escolher onde nascer, na família, etc. Isso tudo é de acordo com o karma, com o dharma, com vários detalhes aí que inclusive a gente vai ver na próxima palestra. Mas é interessante, importantíssimo a gente começar a compreender isso aqui agora. Quantas coisas que são mecânicas que recorrem os mesmos eventos, acontecimentos, e logicamente, né, o ego repete os erros em uma vida e entre várias e várias existências. Os mesmos acontecimentos, as mesmas situações. Importantíssimo, né? E aí que vem o ponto, meu Deus, você deve estar pensando aí, como que eu faço para transcender tudo isso? Aí que vem alguns detalhes aqui. Só com um trabalho sobre si mesmo. Percebemos essa recorrência diária, essas situações. Então, começar por observar nossa conduta em qualquer dia de nossa vida. Não ser escravo das mecanicidades, das circunstâncias. Observar nossas reações mecânicas em pequenos detalhes. Por exemplo, no quarto, na sala, no trabalho, o que está pensando, o que está sentindo, por que pensa dessa forma, por que deixa de pensar, quais são as coisas que eu fico ali ressentindo, através de... E ressentindo é aquela coisa bem interessante, né? Sentir de novo, ressentindo, sentir de novo. O que? As mesmas coisas, na mesma mecanicidade, tá? Então, aí quebrar tudo isso através de se comportar conscientemente para deixar de ser uma máquina repetitiva que faz sempre as mesmas coisas. Querido amigo, querida amiga, eu sei que é duro isso, mas é importantíssimo a gente estar refletindo sobre todos esses detalhes, porque senão, qual é o sentido da vida? Não tenho tempo para pensar nisso, preciso trabalhar, repetir, preciso conquistar isso, e aí no final da vida você deixa tudo isso para trás, né? Interessantíssimo, bacana, nossa, que legal, né? Ou seja, qual é o sentido da vida, meu amigo? Qual é o sentido da vida, minha amiga? Importantíssimo. E aí que vem um ponto muito importante da gente analisar. Quem que cria essa mecanicidade, bateu, levou, essas reações mecânicas em todos os pequenos detalhes da nossa existência? O ego. E quando a gente elimina o agregado psicológico, como diz ali, ó, morto o ator, a cena acaba. A gente transcende aquela situação. E a gente cada dia mais vai tendo a possibilidade de ter uma luz no nosso caminho. Uma luz no nosso caminho. Senão a gente vai sempre andar às escuras. E assim, só para a gente entender e analisar e refletir, tá? Imagine um caminho que você está andando absolutamente às escuras. O que você aprende? O que você vê? O que realmente se extrai dessa existência? Nada, né? Então imagine agora que cada agregado psicológico tem um percentual de luz ali dentro, tá? E quando a gente vai eliminando os agregados psicológicos, vamos supor que você tem uma velhinha pequenininha, e aí você eliminou outro agregado psicológico, agora você tem uma outra vela. E aí você vai eliminando outro agregado psicológico, você vai formando uma vela maior, com mais luz. E aí, sim, cada vez mais, você vai enxergando o caminho que te leva aonde mesmo?
Lembra da palestra lá atrás? O caminho e a vida comum e corrente, e o caminho que nos leva até onde? Ao nosso real, a liberdade, a paz, a harmonia, a serenidade e etc. Então, só para a gente entender como que a gente vai ter harmonia, paz, serenidade, se existe, por exemplo, o contrário da paz, que é a impaciência, por exemplo. E por aí a gente vai vendo vários detalhes em cada agregado psicológico, e cada um dele tem as suas mecanicidades, as suas repetições, as suas recorrências e etc, tá? Então, como que a gente desperta a consciência aqui agora, vivendo o momento? Lembra lá? Quem sou? O que estou fazendo? E aonde estou? A chave sol. Estar aqui analisando, não ser vítima da circunstância. Então, extrair de cada momento a possibilidade de não cometer os mesmos erros, os mesmos dramas, as mesmas trágicas comédias da nossa existência, e não transcender tudo isso. Transcender é que é importantíssimo, importantíssimo. Não cometer os mesmos erros que a gente já se tocou que era um erro. E tem aquele ditado, né? Errar é humano, permanecer no erro é, perdão, não é meu ditado, é burrice. Até quando a gente vai cometer os mesmos erros e sendo ali, perdão, não é meu ditado, burros, porque a gente já conhece as consequências de determinadas coisas. Então, despertar a consciência, viver o momento, estar em paz, em harmonia, pedindo ajuda sim, para nosso Pai amado, nosso Deus interno, nossa bendita Mãe Devi, Kundalini, Stella Maris, Raniô, que nos ajude a despertar a consciência. A sua oração, meu amigo, é como você quiser, mas desde que realmente tenha um sentir profundo para querer despertar a consciência, tá ok? Por isso que a gente tem falado tanto que a prática que leva a uma transformação. A natureza não dá saltos. Porém, sem a prática, só a teoria não vai nos levar a lugar nenhum. A teoria é um norte, amigo, amiga, é um norte que mostra ali para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, quais são as práticas que a gente tem que fazer. Por exemplo, né, o que a gente já aprendeu até aqui agora, o observador e o observado, para não ser vítima dos agregados psicológicos que a gente sempre vai repetindo as mesmas coisas. E aí, quem que é o observador mesmo? A consciência, tá? Para observar os diversos elementos psicológicos que manifestam na nossa existência. E aí vem a chave sol para a gente lembrar de verdade quem sou, qual é o sentido da minha existência, o que eu estou fazendo com essa existência, o porquê que eu estou aqui. Será que existe um motivo da gente estar aqui? Será que existe realmente um porquê? Sem dúvida alguma. Então a gente precisa compreender o porquê da nossa existência. E aí, esse exercício retrospectivo que está mostrando ali, tão importante para a gente não cair mais nos mesmos buracos que aparecem no nosso caminho. Já caiu naquele buraco? Então o exercício retrospectivo vai falar assim, puxa, olha, nesse caminho, nessa situação, tem um problema, eu não quero mais ser vítima dessa circunstância. Exercício retrospectivo para tudo isso, tá? Então, o observador é observado para que serve, a gente perceber os elementos psicológicos que manifestam na nossa existência, a chave sol para a gente lembrar de verdade quem eu sou, o que eu estou fazendo e aonde eu estou, não perder a chance maravilhosa que a gente tem nessa existência de estar despertando aqui agora a consciência. O exercício retrospectivo para a gente não cair nos mesmos buracos, tá ok? E lógico, meu amigo, lógico, minha amiga, que as vocalizações, inclusive a gente vai passar uma prática hoje de vocalização, é para a gente desenvolver a concentração. Sem concentração, a gente não tem nada. Por quê? Porque o contrário de concentração é divagação. E a gente fica divagando de acordo com o elemento psicológico que está na tela da nossa mente. Se é a ira, a gente só fica pensando naquela circunstância, irado. Se é a luxúria, isso, daquilo, daquele outro. Se é o ciúmes, se é a inveja, se é a cobiça, fica sempre na mesma roda.
entende? Percebe como cada elemento psicológico pensa mais ou menos da mesma forma. Quando você está em paz, está em harmonia, está tranquilo, você pensa completamente diferente quando você está irado. Quando você está ali, meu Deus, entende? A gente precisa aprender a investigar tudo isso, tá ok? Então, hoje a gente vai ter essa prática da vocalização, tá? Então, convido, meu amigo, desenvolva a concentração. A concentração é como um músculo que a gente desenvolve, importantíssimo. E a gente sabe, a natureza não dá saltos. Basta você ir na academia uma vez por semana ou uma vez por mês, você vai ver que não tem resultado. Não é verdade? Agora vai sempre, vai fazendo sempre. Vai fazendo esses exercícios sempre, para você ver que grande diferença que vai acontecer na sua vida. Como um exercício mesmo, tá? Por isso que são práticas, exercícios. A gente fazer quando? Todos os dias. Então, como a natureza ela não dá saltos, é fundamental a gente fazer sempre. É como um alimento que a gente precisa de verdade desse alimento, realmente para conseguir estar em chave-sol, por exemplo. Não adianta que o agregado psicológico ele não quer saber de chave-sol, entende? O agregado psicológico ele não quer saber de observador, de observado, de exercício retrospectivo. Por quê? Porque é ele que está na mira para ser eliminado, tá bom? Então a natureza não dá saltos, mas é importante a gente saber que quanto mais a gente praticar tudo isso, mais vontade a gente vai ter. Não seremos vítimas dos desejos de cada agregado psicológico. São muitos, na verdade, são muitos elementos psicológicos. Basta a gente começar a se concentrar em uma única coisa que a gente começa a perceber o tanto de coisa que passa na tela da nossa mente, querendo tirar a nossa atenção do que a gente está fazendo. Pratique isso, meu amigo, pratique isso. É um exercício que a gente já vai passar já. Então é importantíssimo a gente perceber. Esse exercício que a gente vai passar é para que a gente aprenda a se concentrar em um único ponto, para desenvolver essa concentração como esse músculo, por exemplo, da academia que a gente vai desenvolvendo. Mas é um trabalho, sempre, né? É um alimento que a gente precisa ter para estar cada dia mais logrando tudo isso que a gente está falando, tá bom? Saída em astral? Ah, eu fiz uma vez e não fiz mais, não saiu em astral. Puxa, que novidade, né? A vida inteira eu não fiz uma coisa, eu vou fazer uma vez só e vai dar certo? Não vai dar. Não vai dar. Ah, eu nunca fiz um exercício físico na vida, tô gordo, tô com isso, com aquilo, com aquele outro. Vai uma vez na academia para ver se dá certo. Não vai dar certo. Não mude seus hábitos alimentares para ver se vai dar certo. Não vai dar certo. E a tendência não vai ser melhorar. Não é? Com o passar dos anos, a pessoa vai ficando cada vez mais gordinha, cada vez mais a lei da gravidade vai ajudando ali, né? Em determinadas coisas, então a tendência é cair as coisas, né? Então, se a gente não dá um choque conscientivo também com essas práticas, não vai dar certo, meu amigo, não vai dar certo, meu amigo, de todo o coração, tá? É continuidade de propósitos, continuidade de propósitos. Eu sei que isso é forte que eu estou falando, mas é importante. Não se iluda, a natureza não dá saltos, tá? A pessoa está lá com 100 quilos, ela quer chegar em 70 quilos. Ela não adianta ela ir uma vez, ou de vez em quando, ela ir na academia, de vez em quando ela mudar seus hábitos alimentares. Isso não dá certo, a natureza é sábia nesse sentido. Nós somos o que somos por várias repetições de coisas que a gente fez até chegar aqui. Não é? É uma lógica muito grande, tá ok? Então, vou estar passando um exercício agora, bem importante para a gente estar desenvolvendo essa concentração, tá ok? Então, vamos lá. Então, se colocar numa posição confortável para a gente estar fazendo essa prática. Se eu não fizer agora, não tem problema, tá? Vou estar só explicando como que você pode fazer isso aí na sua casa e quem sabe um dia pessoalmente, tá? Então, vamos lá. Bom, então, essa prática exige que a gente se coloque numa posição confortável, tá? Então você se coloca numa posição confortável para estar desenvolvendo essa concentração tão importante, tão fundamental, que a gente já falou tanto até agora, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mantra I, E, O, U, A, M, S, tá? E cada um concentrado em um determinado ponto, num determinado chakra, como a gente vai ver aqui agora, tá? E quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai desenvolvendo a concentração, mais a gente vai
podendo estar aqui agora. E quanto mais a gente vai fazendo também, lógico, é lá para frente isso, tá? Aqui agora é simplesmente para a gente começar a desenvolver uma concentração, e depois da concentração a gente vai começar a conseguir determinados estados de harmonia, de paz, de serenidade, e aí depois equilibrando cada dia mais os nossos chakras, tá? Consequentemente, nossas glândulas endócrinas e tendo cada dia mais tranquilidade, mais paz, mais saúde, mais harmonia, e aí fazendo as nossas práticas, todas essas que a gente tem passado até agora, tá bom? Então, posição confortável, tá? Inspira e vai fazer o mantra I. Imaginando aqui no topo da cabeça e no nosso entrecenho, uma vibração desse mantra, tá? Então a gente começa. Inspira. Até acabar o ar, tá? Você vai inspirar, buscar bem concentrado essa zona da cabeça, do entrecenho aqui no topo da cabeça. E até acabar o ar você vai fazer. E acabou, passa para o próximo. Aqui no laríngeo, tá? Inspira profundamente de novo e... Bem concentrado, até acabar o ar, bem tranquilo. E depois, imaginando aqui no nosso no coração, tá? Inspira aí. E aqui no nosso plexo solar, até acabar o ar. Inspira de novo. Agora você vai se concentrar nos seus pulmões, tá? Então, I, E, O, U. Agora o A dos pulmões. Até acabar o ar, tranquilo, no seu fôlego, com bastante harmonia, tá? E agora as mulheres no útero e o homem na próstata, tá? No chakra prostático. E nas mulheres no chakra uterino, tá? E aí, M como tá? Sabe aquela comida gostosa que você come? Então esse é o mantra M, tá? Então vamos lá. Até acabar o ar. Inspira de novo e vai fazer o mantra S agora, tá? Na coluna, na base do cóccix, na coluna vertebral. Então o S é como uma cobra cascavel. Ok? Então, I, E, O, U, A, M, S. Então, vou fazer agora todos para você fazer depois na sua casa, como você preferir. Então, vamos lá. Inspira. Inspira. Coração. Agora no plexo solar. Pulmões agora.
Base da coluna vertebral, agora S. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Foi uma honra muito grande sua presença mais uma vez. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficar alguma dúvida, vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp para poder tirar todas as dúvidas. E sempre falo porque de verdade, de todo o coração, é uma honra muito grande a sua presença. E te espero então na próxima palestra, que vai ser uma palestra muito importante, complementando essa que a gente estudou hoje, tá ok? Então desejo de todo o coração, muita luz, muita paz, muita harmonia no seu caminho. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima palestra.